The Beginning After the End. Volume 4. Capítulo 94. Chegada. Claire Bladéart. Humildade. Lealdade. Determinação. Coragem. Essas foram as palavras instiladas em mim antes mesmo de eu entender o que significavam. Essas eram as 4 qualidades necessárias para ter um coração afiado como uma espada. Este era o credo da família Bladéart. Por mais ignorante que fosse quando criança, eu realmente acreditava que seria capaz de seguir essa doutrina sagrada sobre a qual minha família foi construída, independentemente das circunstâncias. Como eu era realmente ignorante! Este foi o pensamento que agarrou minha mente, fazendo meu coração doer enquanto eu estava impotente, observando, simplesmente observando. Simplesmente assistindo enquanto Theodore era espancado e queimado em um estado irreconhecível. Simplesmente observando Elijah tentar desafiar destemidamente, apesar de estar sem ajuda, uma figura tão poderosa que eu só poderia me submeter e torcer, que de alguma forma eu consiga sair viva. Mesmo com meus olhos fixos na cena, tive problemas para registrar o que exatamente estava acontecendo, muito menos acreditar que seja real. O que todos os alunos magos aqui não poderiam esperar fazer, o que todos os professores aqui falharam em realizar, Elijah, sozinho, havia conseguido. Eu nunca o considerei nada mais do que um amigo tolo de Arthur. Ele me deu a impressão de ser tranquilo, quase tonto às vezes, mas não neste momento. Depois de praguejar em voz alta contra Lucas, seu comportamento mudou para alguém irreconhecível. Por mais irrefletido e totalmente louco que ele possa ter sido, aquele amigo estúpido exibiu o que eu não pude. Como se o grito de raiva de Elijah tivesse liberado sua alma, o corpo de Elijah parecia quase sem vida quando seu ombro caiu e sua cabeça se inclinou para a frente. Eu não pude evitar, mas desviei o olhar quando de repente uma explosão de pontas metálicas pretas disparou do chão. Achei que o amigo de Arthur já tivesse morrido, mas percebi que não foi Dranev ou qualquer um de seus capangas que invocou o feitiço misterioso. Foi Elijah quem o lançou. O feitiço que ele tinha usado era incomum, quase não natural, mas foi quando ele colocou a palma da mão na superfície da barreira, quando uma magia de chama negra começou a se enroscar em sua mão, derretendo a barreira transparente como se fosse manteiga. Um calafrio desceu pela minha espinha. Vendo aquela magia misteriosa tão facilmente destruir algo que nem mesmo os professores juntos poderiam arranhar, eu senti esperança. Talvez ele fosse capaz de acabar com isso. Foi também que, ao lado desse sentimento de esperança, senti um desprezo quase tangível por mim mesmo. Eu olhei para baixo para perceber que minha mão havia inconscientemente agarrado o punho da minha espada. Eu não pude deixar de zombar de mim mesma. De que servia esta minha espada se o medo me tornava incapaz de sequer dar um passo à frente? Olhando para trás, fixei meus olhos em Elijah. Ele balançava enquanto caminhava, quase cambaleando como se não estivesse realmente no controle de si mesmo. Qualquer um que tentasse se opor a ele era quase instantaneamente perfurado por uma ponta negra. A velocidade com que cada feitiço foi lançado não deveria ser possível, e nem poderia ser chamado de feitiço, mas mais como um mecanismo de defesa automático. Eu nunca tinha ouvido falar de algo assim antes, muito menos ver com meus próprios olhos, uma magia que era tão antinatural, sinistra, maligna. O que me confundiu, e provavelmente todos os outros presentes, foi como Dranev se comportou com Elijah. Elijah estava matando suas bestas de mana na esquerda e na direita. Ele já havia matado 3 de seus subordinados de manto. Ele deveria estar com raiva, francamente furioso com ele por se opor aos seus planos, mas em vez disso ele parecia, com medo. Eu só fui capaz de entender partes do que Dranev estava dizendo a Elijah enquanto ele francamente ignorava o mentor do desastre, caminhando em direção a Lucas. Eu o ouvi várias vezes repetindo como ele não sabia. Eu também pensei ter ouvido ele se referir a Elijah como Senhor. Não, isso não poderia estar certo.
Depois de suas tentativas inúteis de acalmar Elijah, Dranev começou a latir ordens para seus lacaios vestidos com túnicas, dizendo-lhes para não tocarem em Elijah. Foi uma visão estranha, pois nosso colega estudante estava tentando matar seus aliados, mas o líder estava ordenando que seus aliados não revidassem. Os outros alunos ficaram perplexos com tudo isso, sem ter certeza do que fazer com isso. Alguns expressaram suas dúvidas sobre se ele estava realmente do nosso lado, talvez suspeitando que Elijah estava realmente aliado a Dranev. Isso foi até que ele desabou no chão, sua tentativa final de matar Lucas em última análise, sem sucesso. No início, ficamos muito chocados com a indignação repentina de Elijah e a exibição de poderes enigmáticos. Alguns dos professores se recompuseram o suficiente para perceber que a fratura na barreira feita por Elijah pelo menos nos deu a chance de contra-atacar. Esse pensamento já havia passado pela minha cabeça. Eu sabia que com todas as bestas de mana mortas ou gravemente feridas e Dranev parcialmente ocupado com o corpo de Elijah, agora era a chance perfeita para contra-atacar. Eu sabia disso, mas meus pés continuaram pregados no chão embaixo de mim. Eu sabia disso, mas ainda estava com medo. Alunos, abram caminho. Um professor misterioso estava conduzindo um pequeno grupo de professores em direção ao buraco na barreira. Os alunos distraidamente saíram do caminho. Enquanto muitos estavam desanimados, a imagem da cabeça degolada de Doradreia e do corpo sem vida de Theodor queimou em suas mentes. Para querer se juntar a eles em sua cruzada, alguns alunos ainda reuniram coragem para tentar se juntar a eles. Clive era um deles. Eu o vi correndo em direção aos professores, suas mãos já empunhavam seu arco e flecha, mas o professor nas costas o impediu de ir com eles. Tolos! Eu sussurrei baixinho. Ainda não havia esperança. Os professores achavam que agora podiam derrotar Dranev? Eles deveriam saber melhor do que nós. Era seu senso de dever que os estava levando à morte assim? Ou era o orgulho que os impedia de serem racionais? Ser corajoso era o mesmo que morrer uma morte de tolo? É isso que o credo Bladeart queria de mim? Katen deve ter me ouvido. Seus olhos vermelhos, ainda trêmulos, olhavam para mim, como se eu tivesse uma resposta. Mas eu não fiz. Eu conhecia meus limites e sabia apenas uma fração do que meus inimigos eram capazes. E mesmo isso era o suficiente para roubar minha confiança para desembainhar minha espada. Como uma história usada demais, minha mãe sempre lia para mim antes de me mandar para a cama. Os professores marcharam em direção à fratura na barreira como heróis em uma expedição para salvar a princesa do Mago do Mal. Eu podia ver o professor misterioso, cuja aula eu fiz no semestre passado, na liderança. Atrás dele estava o professor de formação de feitiços que ensinava alunos do colégio. Havia um professor que eu não pude reconhecer seguindo alguns passos atrás com um cajado de madeira torto. Em seguida, juntou-se a professora Glory. Ela chamou minha atenção e me deu um aceno firme e solene antes de tirar uma segunda espada de seu anel dimensional. O olhar que ela me deu calafrios na espinha. Era um visual que eu nunca tinha visto antes, mas um que meus instintos conheciam. Era um olhar de alguém aceitando sua morte. O credo Bladeart abriu caminho com garras em minha mente. Humildade. Lealdade. Determinação. Coragem. Que droga! Pensar nisso me proporcionou uma mistura de emoções, frustração, por não ter a determinação e lealdade que um Bladeart deveria demonstrar por sua academia, vergonha, por não ter coragem de lutar ao lado deles, e ignorância, por acreditar totalmente que eu tinha o que era necessário para ser a líder do comitê disciplinar. Para ser uma Bladeart. Eu balancei minha cabeça na esperança de limpar meus pensamentos sombrios. Viver isso vai me dar outra chance de me redimir, não é? Eu não posso ser corajosa, leal, determinada e humilde se eu estiver morta contra fatos. Não há argumentos.
Voltei minha atenção para Dranev, que se ajoelhou ao lado de Elijah. Parecia que ele estava verificando os sinais, certificando-se de que Elijah ainda estava vivo, com cuidado, quase eternamente, como um criado real faria com seu rei. Nossos professores, magos premiados em todo o conteúdo, foram prontamente ignorados enquanto ele gritava novas ordens para seus subordinados vestidos de túnica para prepararem algo. Finalmente, levantando-se enquanto carregava o corpo inerte de Elijah em seus braços, Dranev começou a caminhar em direção à parte de trás da plataforma de pedra, onde vários homens vestidos estavam atrapalhando-se com o que parecia ser uma bigorna de formato estranho. Luquia. Mudança de planos. Você vai cuidar daqueles que se aproximam ignorantemente e se livrar desses. Ele olhou para os alunos capturados, seus olhos parando em nossa presidente do conselho estudantil. Lixos. Eu irei voltar primeiro. Espero que você nos siga através do portão, logo depois. Dranev continuou, a expressão pomposa que ele uma vez não teve em lugar nenhum para ser vista. Por que você está trazendo isso conosco? Lucas começou a dizer, mas sua voz terminou em um suspiro quando seus olhos se arregalaram. A arrogância no rosto de Lucas o deixou em um segundo, quando ele caiu de joelhos, o suor escorrendo pelo rosto. Você é apenas uma ferramenta. Você vai fazer o que eu digo, sem perguntas, e se você continuar a exibir esse tipo de ignorância novamente, haverá consequências. A voz de Dranev era comandante e afiada, diferente de como era quando ele se revelou pela primeira vez. O rosto de Lucas lutou para permanecer firme enquanto ele tentava agarrar seu coração até que Dranev o chutou, derrubando-o de lado. Diga! Ele rosnou. Mesmo daqui, eu podia ver a mandíbula de Lucas cerrada com raiva, mas ele convulsionou e repetiu com os dentes cerrados. Eu sou apenas uma mera ferramenta. Está pronto, meu senhor. Um dos magos vestidos perto da bigorna anunciou. HMPH. Dranev continuou, deixando Lucas ofegante, tentando se recompor antes de se levantar. Todos nós assistimos como isso aconteceu. Até mesmo os professores, corajosos o suficiente para marchar em direção a um mago tão poderoso como ele que brincava com um membro do comitê disciplinar como se ele fosse uma boneca de pano, ficaram surpresos quando ele dobrou um mago de joelhos com apenas um pensamento. A professora Glory foi quem percebeu que algo estava errado. Ela apontou para Dranev, que estava indo em direção à bigorna que agora estava brilhando, gritando. Não podemos deixá-lo sair. Os 4 professores correram pelo buraco na barreira quando um pilar de fogo, tão grosso quanto uma das vigas de suporte na entrada principal do salão da academia, disparou na frente deles. Lucas ainda estava se recuperando, seu rosto ainda marcado de dor enquanto olhava para os 4 professores. A expressão desesperada em seu rosto agora havia desaparecido, enquanto ele caminhava com confiança em direção aos professores, conjurando outro pilar de chamas com a outra mão. A essa altura, já era tarde demais. Dranev e um grupo de seus lacaios em túnicas tinham ido embora, levando Elijah com eles, deixando para trás um objeto brilhante em forma de bigorna. Lucas! Como se atreve um aluno desta academia a se envolver em tais atos de terrorismo? A professora Glory rugiu enquanto imbuía a mana em ambas as espadas. O resto dos professores também ergueu suas armas, o professor misterioso já murmurando um feitiço. Um sorriso maníaco se espalhou em seu rosto quando ele começou a cacarejar, soando mais como um animal raivoso do que um homem. Como eu ouso? Vocês acham que estão perto do nível em que estou agora? Como se atreve a falar comigo como se fossemos iguais? Vocês são apenas insetos que precisam ser esmagados. Enquanto ele falava, a mana em torno dele começou a girar ainda mais rápido, veias aparecendo nos braços finos e cinzentos de Lucas. Assim a luta começou.
O vislumbre de esperança que eu tinha agora que Dranev desapareceu, enfraqueceu enquanto eu observava meus professores serem jogados de um lado para o outro. Os feitiços que Lucas usou não eram especiais, mas a quantidade de mana que ele exibia e o controle que tinha sobre ele eram realmente aterrorizantes. Implicações simples e óbvias de múltipla conjuração só permitiam que cada feitiço usado em congruência com outro fosse mais difícil de controlar e mais fraco em poder. Até mesmo lançar dois feitiços ao mesmo tempo consistia essencialmente em dividir sua consciência para moldar e manipular a mana de maneira diferente. Já que a professora Glory concentrava mais de suas habilidades em sua esgrima com aumento de mana, ela mal conseguia iniciar 3 feitiços, enquanto alguns dos professores mais versados podiam lançar 4 feitiços de uma vez. Ainda assim, Lucas estava lançando 6 feitiços facilmente. Ele estava cercado por uma esfera flamejante que o protegia de qualquer magia do professor, pois 4 feitiços ofensivos já haviam nocauteado o professor de formação de feitiços. Um cavaleiro flamejante de 2 metros estava lutando no mesmo nível da professora Glory, impedindo-a, que era a vanguarda, de proteger seus companheiros de equipe. Foi cruel assistir Lucas sobrepujar facilmente os esforços combinados de 4 professores. O que estamos defendendo aqui? Precisamos ajudá-los. A voz de Curtis me despertou do meu torpor. Seus olhos claros, tremendo de raiva e impaciência, me perscrutaram profundamente. Ele estava certo. Era meu dever. Eu era líder do comitê disciplinar. Eu gosto de você e tudo, mas a gente já entendeu, amor. Mudei meu olhar para a torre do sino. Eu vi Feirit Tessia junto com os outros alunos que foram capturados. Eu vi Theodor, ele ainda pode estar vivo. Ainda poderíamos salvá-lo se agirmos agora. Lucas estava ocupado com os professores e apenas alguns dos lacaios de túnica ficaram para trás. Era meu dever. No entanto, por que eu não conseguia me mover? Meu corpo estava tão profundamente enredado na vinha do medo? Gá! Um grito de dor fez todos nós virarmos a cabeça. Era a professora Glory. Ela estava deitada no chão, segurando seu lado, enquanto uma poça de sangue se espalhava lentamente por baixo dela. Lembrei-me de como ela olhou para mim antes de cruzar a barreira. Seus olhos me disseram que ela sabia que poderia morrer, mas não era um olhar de resignação, mas de determinação. Ela estava definitivamente com medo, mas ela estava fazendo o que podia na esperança de dar aos outros alunos aqui uma chance de viver. Você tem razão. Eu rasguei as algemas que me prendiam ao meu lugar e dei um passo à frente. Desembainhando minha espada, olhei para Curtis quando ele subiu em Graudir, e ele me deu um aceno de cabeça firme, seus olhos refletindo a mesma determinação que a professora Glória havia me dado. Procurei Clive e alguns outros alunos que eu conhecia que eram capazes o suficiente para serem úteis antes de passar pela barreira. Os lacaios de túnica que estavam nos impedindo de escapar já haviam atravessado a barreira para ajudar Lucas, então pude localizar Clive ajudando alguns dos professores a afastar os alunos da área. Curtis e eu, junto com um amigo da classe da professora Glory, ficamos na vanguarda, com Kathleen e Clive montando o Graudir. Não! Eu mal consegui ouvir a professora Glory coachar, com os olhos arregalados de medo, quando fomos atacados pelos lacaios de manto. Eles eram de alguma forma completamente cobertos por suas vestes, com até mesmo seus rostos escondidos por sombras não naturais. Eu tinha acabado de bloquear uma ponta de terra com minha lâmina quando outra figura vestida de manto saltou atrás de mim, me derrubando. Rolando para longe, eu ataquei minha espada ao homem de manto, cortando onde sua garganta deveria estar. Eu também senti a sensação da minha lâmina na pele. Ainda assim, o homem de manto não parou nem recuou, suas mãos cinzentas se estendendo para mim, mana em torno delas. Só então, o vínculo de Curtis atacou o homem de manto de lado, jogando-o para longe. Você está bem, Claire?
Catherine estendeu a mão para me ajudar a levantar depois de lançar um feitiço para imobilizar o inimigo, quando ouvi um uivo estridente de onde os professores estavam lutando contra Lucas. Era o professor misterioso sendo sustentado pelo pescoço pelo guardião da chama que Lucas conjurou. Seu pescoço fumegava enquanto o cheiro de pele queimada enchia o ar até aqui. Enquanto o misterioso professor lutava para se libertar, seus gritos foram eventualmente reduzidos a suspiros guturais enquanto ele desesperadamente chutava e se debatia descontroladamente no cavaleiro feroz convocado por Lucas. Eu nunca esqueceria a expressão em seu rosto enquanto seu corpo caía mole. Eu desviei meus olhos quando o corpo do professor pegou fogo, queimando suas roupas e pele enquanto ele era cozido vivo para todos verem. Eu tive que empurrar meu desejo de fugir. Minha escolha foi errada? Eu conhecia aquele professor. Ainda me lembrava da vez em que ele me mostrou uma foto que havia tirado com sua filha de 3 anos. Eu disse a ele que era um desperdício de dinheiro, já que conseguir um retrato seria muito mais barato, mas ele apenas sorriu estupidamente, embalando a foto como se fosse realmente seu filho. O que aconteceria com sua família agora? Senti uma necessidade terrível de vomitar, mas mal consegui me segurar. Ainda assim, eu estava atordoado o suficiente para quase ser atingida no peito por uma bola de fogo atirada por outro homem de manto. Mal conseguindo desviar o feitiço e chutá-lo para longe enquanto pousava, usei essa chance para examinar a situação. Foi um caos, pois os professores que não estavam lutando contra Lucas estavam dando o seu melhor para afastar os alunos restantes desta área. À minha volta, vi Curtis com Catherine montada em Grauder. Perto da torre do sino, avistei Clive, que tinha acabado de pegar Tessia do chão, sendo derrubado por uma das feridas bestas de mana. Os outros poucos alunos que trouxe comigo da aula do professor Glory estavam fazendo o seu melhor contra os 5 magos com mantos restantes. À minha direita estavam os 3 professores restantes, cerca de uma dúzia de metros de distância estava Lucas, lutando com os 3 professores restantes. Entre eles, a professora Glory foi gravemente ferida, a mão direita ensanguentada pressionada contra o rim direito, com a mão livre mal conseguindo segurar a espada. Rangendo os dentes, corri para onde Clive estava. Eu sabia o que a professora Glory gostaria que eu fizesse. Tive que salvar os alunos enquanto eles mantinham Lucas ocupado. Juntando mana em minha lâmina, ganhei velocidade, murmurando um cântico. Lança ardente. Espetando o lobo cinzento descolorido que tinha Clive preso, eu o ajudei a se levantar quando uma força forte me tirou do chão. Os olhos afiados de Clive se arregalaram e seus lábios pronunciaram meu nome, mas estranhamente, não consegui ouvir um som. Não era só ele. Eu não conseguia ouvir nenhum som. E foi então que vi uma ponta de pedra projetando-se do meu estômago. Soltando minha espada, olhei para baixo e a toquei. Havia sangue. Meu sangue. De repente, os sons voltaram em uma enxurrada, gritos e berros enchendo meus ouvidos. Meus olhos olharam para frente e para trás entre minhas mãos ensanguentadas e o espinho saindo do meu estômago. Eu queria virar meu corpo para ver o que tinha acontecido, mas percebi que meus pés estavam balançando no ar. Olhando para baixo, pude ver a ponta gigante que me espetou do chão. Eu vi Curtis empurrar o atordoado Clive enquanto ele caminhava em minha direção. Claire! Eu vi Curtis gritar, mas desta vez, soou abafado, quase como se eu o estivesse ouvindo de uma sala diferente. As cenas se moveram mais lentamente quando vi Catherine pular de Grauder e correr em minha direção, ambas as mãos cobrindo a boca em choque. A voz de Catherine era o mesmo ruído abafado e inaudível que só diferia em tom da voz de Curtis. Eu tentei dizer algo, mas tudo o que consegui fazer foi um gorgolejo úmido. Eu pensei em meu pai. Seu olhar firme. Seus olhos caíram ligeiramente com a idade. Foi ele quem me disse a importância que o nome Bladeart representava. Ele ficaria orgulhoso se me visse agora, imagina?
Assim como eu senti tudo desvanecer, eu ouvi um rugido de gelar o sangue perfurando os céus. Foi um trovão profundo e estrondoso que sacudiu o chão e a estaca que se alojou dentro de mim, com ele. Mesmo à beira da morte em que estava, ainda sentia medo de alguma forma. Não era o tipo de medo que me impedia de me mover como antes, mas que fez meu corpo querer se curvar instintivamente em reverência. Neste estado de quase morte, por um momento, pensei que de alguma forma tinha alucinado esse som, mas então, com o canto do olho, eu o vi. A figura inconfundível de uma besta alada que todo aventureiro, toda pessoa, uma vez esperava ter um vislumbre. Era um dragão. Não era nada remotamente parecido com qualquer coisa dos desenhos que minha mãe me mostrava nos livros para me assustar quando criança. Não, este dragão fazia aqueles parecerem fofos em comparação. Com 2 chifres saindo de cada lado de sua cabeça afiada e olhos iridescentes que poderiam congelar até mesmo um aventureiro veterano, era uma manifestação de soberania e ferocidade. Enquanto a maioria dos livros que li quando criança descrevia as escamas de um dragão em preciosas joias brilhantes, as escamas deste dragão eram de um preto opaco e rico que parecia fazer sua sombra parecer cinza em comparação. Mas tão impressionante e inspirador como o dragão, que parecia ser do tamanho de uma pequena casa, era. O que fez meu coração realmente tremer de medo foi o garoto abaixo dele. Era o garoto de inconfundível cabelo ruivo e uniforme familiar. A cada passo que dava, ele caminhava com a confiança mais sutil, fraca, porém sólida que eu já tinha visto. E escorrendo de seus poros estava uma raiva tão flagrantemente incontida que eu só podia temer por quem quer que fosse. O próprio ar parecia evitar sua presença enquanto a terra abaixo dele desmoronava sob seu poder. De repente, não pude evitar de deixar escapar uma risada sufocada de como fui tola por compará-lo a Lucas. À medida que meus sentidos esmaeciam, meu único pensamento foi o alívio por não ter que testemunhar o que ele faria com aqueles que cruzassem seu caminho. Meu único arrependimento foi não poder ver a expressão de derrota de Lucas no final. Eu também